Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 15 de janeiro. Aqui a gente faz análise das situações que estão acontecendo no mundo político. E o nosso intuito aqui é que a informação chegue a você de forma clara e, lógico, chegue aquilo que você procura, aquilo que você está pesquisando. Então é por isso que sempre eu estou respondendo aqui aos inscritos do canal. Então é importante que você deixe seu comentário sobre qual assunto que você quer que eu fale, tá? Hoje o Denilson Cruz deixou um comentário do qual eu quero fazer análise aqui com vocês. Bora lá. O Denilson Cruz postou o seguinte: boa noite, doutor Sandro. Faz uma argumentação sobre a lei sancionada por Lula que pode prender humoristas por piadas usando figuras públicas, eu creio. E sobre a caça às bruxas de derrubadas de perfis de parlamentares sem o devido processo legal. Novamente, obrigado e abraço. Eu que te agradeço, Denilson, tá? Eu gosto muito quando vocês interagem, colocam aqui pautas para a gente estar discutindo e comentando com vocês. Bora lá. Vamos falar primeiro sobre essa situação aí, sobre os humoristas que podem sofrer censuras, podem ser inclusive presos, né? Vamos prestar atenção. Um que levantou isso no Twitter foi o Danilo Gentili, tá? Foi o primeiro a argumentar sobre isso, inclusive com o Kim Kataguiri, tá? E incrível que eu tava olhando os perfis, as redes sociais dele, a quantidade de gente fazendo piada com isso contra eles. Ah, faz o L agora. Ah, mas vocês não falaram que é a mesma coisa? Faz uma piada aí contra o Alexandre de Moraes, Danilo Gentili. Então, assim, o pessoal, o brasileiro, o que vai faltar cadeia no Brasil, porque o brasileiro gosta de uma piada e não consegue segurar os dedos na rede social, ou a própria língua fazendo um vídeo aí nas redes sociais, tá? Mas, sim, foi sancionada uma lei e é isso que eu vou discutir com vocês, tá? Eu tô falando da lei 14.532. Mas aqui eu vou pôr alguns pontos, tá? Essa lei aqui é a lei sobre igualdade racial, tá? E ela sofreu alterações. Mas, assim, não tão significativas, mas, sim, motivo de preocupação dos humoristas. E ela não é direcionada para os políticos, igual algumas pessoas postaram, que não é bem assim, mas pode alcançar políticos, sim. Vamos lá. O que mudou? Ó, a lei 7.716 é a lei da injúria racial, tá? A lei que trata dos crimes cometidos contra a pessoa por questão de raça, etnia, entre outros. Mas agora ela teve essas alterações. Foi inserido aqui o artigo 2º-A, tá? Da lei. Já trata-se da injúria. O próprio Código Penal fala da injúria. Já injúria é quando você atinge a dignidade da pessoa, o decoro dela, a honra. Então, por exemplo, se você critica, por exemplo, o meu jeito de falar, isso pode ser uma injúria, tá? Eu posso ter isso como algo que ofende a minha dignidade. Então, é o crime de injúria. Só que esse crime tem uma pena leve. Se eu não me engano, tá? De 3 a 6 meses, é mais uma contravenção penal do que realmente um crime definido dessa forma. Só que agora, aqui no artigo 2º, é um crime, tá? Com pena mais dura. Artigo 2º-A. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Beleza? Então, nessas condições aqui, o que eu concordo, tá? Eu sou favorável a essa lei. Então, se você ofender uma pessoa por causa da cor dela, da etnia, da raça, com ofensa de forma a injuriar essa pessoa, você tem que ser punido. A pena é dura, maior do que o crime de furto, de 2 a 5 anos e multa. Isso aqui é o que chamou a atenção e que foi os pontos de questionamento. Ah, mas a pena é maior para quem furta do que para quem furta um celular. Entendeu? E faz sentido e eu concordo. Mas vamos lá. Um dos pontos que chama a atenção aqui é o artigo 20A que foi incluído, tá? Vamos lá. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. É a piada. Então, se você faz essa piada, tem também causa de aumento de pena de postar na internet, mas se você faz piada com o intuito de descontração, diversão, recreação, então, assim, uma série de piadas que são feitas
E aqui elas podem é, ampliar, inclusive, o escopo dela. Por exemplo, tem muita gente que faz piada com o órgão sexual do japonês. É crime agora, tá? É crime que pode te render até 7 anos e meio, porque ela é de 3 a 5, mas aumentada de 1/3 aqui, tá? 1/3, dá 6 anos e pouco de pena. Se você fizer uma piada, por exemplo, falar do japonês, tá? Pode acontecer. Falar do nordestino, por exemplo. A questão de tem muitas piadas e de mau gosto, eu considero, mas tem muitas vezes o próprio nordestino faz essa piada, por exemplo, da cabeça grande. Então, às vezes, se você fizer piada, mesmo você sendo da etnia, você vai ser penalizado e a pena é muito dura aqui. Inclusive, tem aqui na lei a penalidade que você pode ser proibido de comparecer a qualquer repartição pública, órgãos públicos e eventos públicos pelo prazo de 3 anos. Então, assim, realmente uma pena dura. Isso aqui pode alcançar políticos? Pode, lógico que pode. Então, por exemplo, se você criticar o político, levando em consideração a, a orientação sexual dele, ou levando em consideração a origem dele, a raça dele, você pode. Por exemplo, é muito comum, às vezes, você vê numa peça artística, uma pessoa se pinta de negro, ou se pinta de branco, ou se faz de japonês para poder imitar aquele personagem. Pois é, você pode estar respondendo por esse crime a partir de agora. Tá? Aí quem vai me dizer se concorda ou não concorda são vocês com essa penalização. Então, assim, a depender da situação, se você, por exemplo, o Tom Cavalcante é um que ele se faz de personagem. Então, por exemplo, se ele for representar o Pelé e se fantasiar de negro, ele pode ser penalizado. Tá? Então, isso aqui são críticas. Uma crítica que eu tenho, geral, é o quanto as leis no Brasil são imprecisas e pouco claras. Elas dão aso a muita interpretação. As leis tinham que ser objetivas. Fazer isso ou fazer isso é crime, mas de forma bem específica, bem clara. E isso aqui, lógico, fica a cargo do juiz entender a mensagem que o legislador disse, mas eu vejo que a língua entre um e o outro não se comunica, tá? Então, as leis no Brasil hoje não são cumpridas da forma certa. Vamos lá, bora trazer uma nova mensagem aqui para vocês. Novos 5 documentos confidenciais são encontrados em residência do presidente norte-americano Joe Biden, tá? Olha só, em relação ao Joe Biden, uma punição, uma investigação que foi aberta, assim como existe contra o Trump, é que ele mantinha documentos oficiais do governo sigilosos em sua casa. Isso pode causar um problemão para o Joe Biden. Eu esqueci de falar sobre a questão dos perfis das redes sociais, né? Tá? Desculpa, Denilson, eu vou voltar agora e falar. E a grande questão dos perfis e das redes sociais? Nós temos que observar duas coisas aqui falando de forma coerente, tá? Como uma pessoa que entende bem de Constituição. A liberdade de expressão ou qualquer direito, inclusive a vida, não é absoluto dentro da Constituição. Não existe direito absoluto dentro da Constituição. Tem que ser feita uma pesagem, uma ponderação, e ali você vai entender qual direito ali a ser defendido era mais forte naquele momento. Então, por exemplo, você não pode fazer uma incitação a um crime. Isso não é liberdade de expressão. Entendeu? Então a tutela da sociedade é menor. Então tudo isso a gente tem que analisar. Só que uma coisa é certa. Quando você tem um parlamentar, esse parlamentar, dentro do exercício do mandato dele, falando sobre política e de política, ele tem imunidade parlamentar. Quebrar a voz do parlamentar, na minha visão, é inconstitucional. Qualquer norma que venha e retira a imunidade do parlamentar. É lógico, em excessos ele vai ser punido, mas cortar o direito desse parlamentar que foi eleito pelo povo de falar, não dá. Tá? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo claro. Uma deputada lá do Rio de Janeiro falou em pegar em armas caso os manifestantes bolsonaristas vão no Rio de Janeiro. Beleza. Eu posso simplesmente chegar e cortar? Não. Eu tenho que levar isso para discussão, trazer isso para discussão e puni-la. Tá? Então eu sou desfavorável a cortes de redes sociais.
Inclusive o Glenn Greenwald soltou uma matéria falando sobre isso que eu achei muito interessante, sobre a quebra aqui do devido processo legal. Todo processo, toda situação, né? Se eu for considerado hostil para ter as minhas redes sociais, eu tenho que ter o meu direito de defesa, eu tenho que ser condenado e declarado realmente hostil. A não ser que eu esteja cometendo um crime em flagrante, aí é questão de cadeia e me leva para cadeia, eu não vou poder falar nas redes sociais. Mas sim, tem cara de censura e tem jeito de censura. Eu tenho minhas críticas sobre isso aqui, tá? E não é porque foi. Ah, mas foi de direita, é por isso que você está falando. Não, estou falando em relação a qualquer um. Estou falando em relação a qualquer um. O Boulos mesmo foi nas redes sociais, postou um vídeo dele falando que vai ameaçando o Tarcísio. Não tem que bloquear as redes sociais. Nesse caso, os parlamentares, o povo em si, na liberdade de expressão, tem que responder pelos excessos, mas tem que ter liberdade de expressão. Então, assim, é só a minha opinião. Quem tem a caneta é o Alexandre de Moraes, mas eu discordo como jurista desse ponto de vista aí. Mas fazer o quê, né? Quem tem a caneta é ele, tá bom? Vamos lá, pessoal. Se você gostou da informação, tá? Para o vídeo não ficar longo, gostou da informação, gostou da forma que a gente aborda, coloca aí no comentário. Sempre é importante a gente mostrar aqui o que a gente pode melhorar ou ampliar aqui no discurso, tá? Geralmente nos vídeos que eu respondo os inscritos, eu estendo um pouco mais, porque eu tento ser mais objetivo para que eles possam entender. Geralmente é quase que uma mini aula aqui para mim poder explicar os termos da lei, o que está funcionando, tá bom? Se tiver críticas, coloca aí, tá? É importante. Sandro, entendo que é na dicotomia, no diálogo, na discussão que a democracia se fortalece. Perseguir o outro para que ele não possa falar, não está dentro. Eu posso até não concordar com o que você fala, mas eu vou brigar até o meu último momento para que você tenha o direito de falar. Eu vou rebater e discutir. Isso é democracia e assim tem que ser, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.